Sundar Singh. Sundar Singh nasceu em 3 de setembro de 1889 em Rampur, em uma região da Índia. Foi criado em uma família rica. Sundar foi educado sobre os ensinamentos do hinduísmo e, junto com seus pais, frequentava os templos hindus. Com a morte da sua mãe, quando tinha 14 anos, a sua vida mudou drasticamente. Tornou-se desequilibrado e agressivo e não conseguia encontrar a paz prometida por sua religião. Por decisão da família, ele foi matriculado numa escola cristã, a única escola cristã no local onde ele morava e com o ensino secular desejado pela família, ressalvando-se, porém, de que ele se manteria no hinduísmo e que não deveriam ensinar a ele o cristianismo. Mesmo que a contragosto, lá teve que ouvir falar de Jesus. No entanto, estava convencido de que o que Jesus havia ensinado era completamente errado, tendo chegado até mesmo a atirar pedras contra pregadores do Evangelho na Índia e encorajando a outros a fazer o mesmo. Seu ódio aos missionários locais e aos cristãos em geral culminou com a queima pública de uma Bíblia que ele rasgou página por página, atirando-as às chamas. Ainda assim, por mais que tentasse, não conseguia encontrar a paz que tinha buscado em sua própria religião. Escrevendo mais tarde, ele disse: assim decidi abandonar tudo e acabar com a minha vida. 3 dias depois de queimar a Bíblia, levantei-me às 3 horas da manhã, tomei o banho usual e orei aos deuses da minha religião. Ó Deus, se é que existe, ou até mesmo a Cristo, eu estava orando ao Deus que pudesse me responder. Se é que esse Deus dos cristãos existe, mostra-me o caminho certo, ou eu me mato. Se não encontrar a paz, porei a cabeça no trilho do trem. E quando vier o comboio das 5, ali estarei e ali morrerei. Tinha a impressão de que encontraria sossego na outra vida, se me encontrasse nessa. Ali fiquei orando continuamente, sem obter resposta. Às 4h30, vi algo que nunca imaginava antes. Uma grande luz no meu quarto. Pensei que fosse um incêndio. Olhei ao redor, mas nada descobri. De repente veio-me a ideia de que isso podia ser a resposta de Deus, aquela oração angustiante que havia no meu peito. Enquanto orava e continuava orando, aquela luz continuava brilhando. E vi o vulto do Senhor Jesus Cristo naquela luz. Era uma aparição gloriosa, plena de amor. Se fosse alguma encarnação hindu, eu me teria prostrado diante dele. Mas era o Senhor Jesus Cristo que poucos dias eu insultara. Senti que essa visão não poderia ser fruto da imaginação. Uma voz então me disse, em Hindsutanami: até quando me perseguirás? Eu vim salvar-te. Oravas para conhecer o caminho verdadeiro, por que não o tomas? Veio-me à mente uma ideia. Jesus Cristo não está morto, mas vive, e é Ele mesmo. Caí aos seus pés e senti a maravilhosa paz que não havia encontrado em nenhum outro lugar. Era essa paz que eu buscava. Aquilo era o próprio céu. Quando eu me levantei, a visão tinha desaparecido, mas a paz e a alegria permaneceram comigo para sempre. Saí e fui dizer ao meu pai que me fizera cristão, e ele então me respondeu: vai deitar-te e dormir. Anteontem mesmo você queimava a Bíblia e perseguia os cristãos. Como agora vem me dizer que é um cristão? Respondi: agora sei que Jesus Cristo está vivo e decidi segui-lo. Hoje tornei-me seu discípulo e passarei a servi-lo de agora em diante. Sundar queria ser batizado, embora a sua família tentasse impedi-lo. Ele estava determinado em fazê-lo. Em 1905, em seu aniversário de 16 anos, foi finalmente batizado em uma igreja
igreja inglesa em Simla, na Índia. Tendo se tornado um cristão, foi renegado pelo pai e condenado ao ostracismo por sua família. Em 16 de outubro de 1905, Sudar, vestindo uma túnica amarela para parecer-se com um sadhu, o asceta hindu, o homem santo da religião hindu, descalço e sem provisão nenhuma, carregando apenas um Novo Testamento, reiniciou sua vida nômade, indo de aldeia em aldeia, mas desta vez seguindo os passos de Jesus. Ele estava convencido de que esta era a melhor maneira de apresentar o Evangelho ao seu povo, vestindo-se como um monge andarilho. Também queria ser livre para se dedicar ao Senhor. E deste momento em diante, a vida de Sudar Singh tornou-se mais semelhante à de Cristo. Eu não sou digno de seguir os passos do meu Senhor, ele disse. Mas como ele, eu quero ser sem lar, sem posses. Como ele, eu pertenço à estrada, compartilhando o sofrimento do meu povo, comendo com os que me dão abrigo, e cantando e contando todas as pessoas sobre o amor de Deus. Abandonado pela família e pelos amigos, tornou-se evangelista itinerante, tendo atravessado a cordilheira dos Himalaia várias vezes, sobre frio intenso, atacado por feras e salteadores. Ele continuou com seu propósito firme de levar a palavra a quem vivia nas mais longínquas partes da Índia e do Nepal. Pregou depois na Inglaterra, em diversos países da Europa e até mesmo nos Estados Unidos. Sudar Singh passou por muitas experiências de feroz perseguição por conta do cristianismo. Ele pregava constantemente, e foi na cidade de Hazar que o jovem pregador primeiro travou o conhecimento com a perseguição que iria sofrer doravante. Ao começar a pregar, alguém na multidão gritou que aquele santo homem, que se imitava um sadhu, queria na verdade mudar a religião deles, e que a roupa que ele vestia não passava de um disfarce. Os resmungos, os empurrões se avolumaram e cobriram-lhe a voz, e por fim empurraram-no para a casa do Lama, a autoridade espiritual do hinduísmo. E chegando lá foi interrogado, e ali ele foi sentenciado e levado a um lugar de execução. No caminho, entre ameaças e insulto, um budista mais exaltado deu-lhe uma cacetada na cabeça e também outra no braço, inutilizando temporariamente seu braço. Detiveram-no junto a um poço seco que abria para o céu a sua boca ameaçadora e fúnebre, com um cheiro nauseante de carne podre exalando do seu interior. Despiram-no e jogaram no interior do buraco, onde havia grande quantidade, tanto de ossos de homens há muito sepultados, quanto de corpos em putrefação. Quando olhou para o alto, o círculo onde as faces ferozes do inimigo estavam, se fechou, e então a luz desapareceu, e a boca do túnel foi selada, trancada. E o sadhu viu-se no que se podia ser chamado Vale da Sombra da Morte. Mas não estava ele a serviço de Cristo? E por que Cristo não se manifestava convertendo almas? As horas perderam a realidade para o moço cuja alma se debatia entre o gozo de sofrer por Cristo e a dúvida. O tempo transformou-se numa planície gelada e sem fim. E assim passaram 3 dias dentro daquele lugar escuro e mal cheiroso. Inerte, sentado entre os ossos e os cadáveres, aguardava a morte, quando de repente a boca do poço se abriu, e um vulto irreconhecível surgiu, negro contra o céu da noite. A voz ampliada era como um trovão, ordenando-lhe que agarrasse a ponta da corda. Tateando, encontrou e agarrou-se a ela como pôde. Sentiu então que era erguido o seu corpo, e o seu corpo oscilava pesadamente de uma parede a outra, até que atingiu a superfície.
Fortes mãos o agarraram e o colocaram em terra. O ar fresco invadiu os seus pulmões e, tossindo, atordoado, ouviu como em sonho o ranger da tampa e o som da fechadura. Olhou em torno para conhecer o seu Salvador, mas descobriu que estava só na escuridão noturna. Caiu de joelhos e deu graças a Deus. Amanhecia e ele adormeceu. Quando acordou, reiniciou a pregação do Evangelho. Como todos julgavam morto, seu caso estava encerrado. E o tumulto e o susto enorme foi quando eles o viram ressurgir novamente. Novamente, levado ao lama, ao líder espiritual, narrou ele a sua libertação. O lama tremeu de fúria, gritando: a chave! Com quem está a chave do poço? Quem abriu a chave? Quem abriu o poço? Amedrontados, os oficiais procuravam a chave, mas sem sucesso. Ao final, um dos presentes fez em voz baixa uma observação medrosa, e instantes depois, acompanhando os olhares, o lama levou a mão à sua cintura, ao seu cinto, e lá estava a chave. Sudar Singh foi expulso sem maiores violências e continuou a jornada. Mais tarde, se manifestou a tendência para crer que um anjo libertara, mas sempre foi discreto e insistia que pouco importava sobre quem o libertara, se um amigo secreto do cristianismo ou outra criatura. O importante era que seu libertador real era Cristo. O agente que se encontrava por trás da mão de Cristo não importa. O que importa foi que Cristo me libertou. Em 1906, Sudar Singh foi ao Tibete pela primeira vez em sua vida. E este país o atraía principalmente por causa da grande resistência contra o evangelismo. No final de sua vida, tentou várias vezes a travessia do Himalaia rumo ao Tibete, onde pretendia pregar o evangelho. E da última vez era primavera. Não se conteve, seguindo pela estrada do peregrino em 1929, com 40 anos, contra tudo e contra todos, visitou o país novamente, que nunca mais foi visto desde então. Desapareceu e, por mais que o procurasse, sumiu sem deixar vestígio. Sudar manifestou-se em si o mesmo versículo de Marcos 8,35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos, pois caminhava sozinho, descalço, e os seus pés sangravam, cheios de ferida. Mas ele não parava, ainda que manquejando, ele continuava pregando o Evangelho e levando a palavra de Deus a todos quanto ele podia levar. Essa é a história de Sudar Singh, um homem que se sacrificou por causa do Cristo que ele conheceu. E eu queria meditar com vocês hoje, minha vida, um sacrifício para Cristo. Queria convidá-los a ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, de 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós, quando olhamos esse texto, eu quero destacar esse rogo do apóstolo Paulo. Rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício. Essa linguagem que Paulo está usando é uma linguagem do Antigo Testamento. Ele está retirando da lei cerimonial um princípio para aplicar a vida cristã nos dias após Jesus. No Antigo Testamento, os sacrifícios, eles eram uma forma de materializar a fé, era uma forma de materializar a obediência, o culto, a adoração
representava a esperança no Messias que um dia viria para sacrificar-se por eles. Através dos sacrifícios o povo obedecia a Deus e agia em fé por aquilo que Deus tinha feito. E os sacrifícios eram diversos, eram sacrificados desde um boi, um bezerro, uma ovelha, um cabrito, um bode, uma pombinha, um pássaro, um pão sem fermento também era uma oferta, um sacrifício a Deus. Ou seja, lendo a lei nós vamos ver muitos sacrifícios que Deus estabeleceu no Antigo Testamento para o povo dele, e através daqueles sacrifícios o povo servia a Deus, o povo obedecia a Deus, e aqueles sacrifícios eram todos eles sombra do que Cristo faria por nós na cruz. Todos aqueles sacrifícios apontavam para a cruz de Cristo, e em Cristo todos eles foram cumpridos plenamente no Senhor Jesus. Nós podemos entender um princípio do Antigo Testamento: não podemos servir a Deus sem sacrifício. Sempre algo era requerido do povo para o povo servir, para o povo ofertar, para o povo sacrificar a Deus. Esse é o princípio de norma do Antigo Testamento. Mas todos os sacrifícios da lei cerimonial foram cumpridos plenamente em Cristo Jesus na cruz do Calvário. A lei do Antigo Testamento se dividia em lei civil, lei cerimonial e a lei moral. A lei civil caiu porque nós não somos mais a nação de Israel. A lei cerimonial caiu porque ela se cumpriu plenamente em Cristo na cruz do Calvário. E a lei moral, ela continua em vigor na sua plenitude, quando ela nos ensina o que fazer e o que não fazer. Ela está expressa nos 10 mandamentos. Mas mesmo tendo a lei cerimonial caído, porque fora cumprida em Cristo, Paulo não hesita em tomar um princípio da lei cerimonial para exortar como nós devemos servir a Cristo. E ele vai dizer que ainda que toda a lei cerimonial dos sacrifícios tivesse sido cumprida em Cristo, Deus continua exigindo daqueles que o servem sacrifícios na entrega, dedicação, empenho, consagração, o melhor possível. Por isso Paulo está ocupando esse princípio do sacrifício. Mas olha, ele pega lá do Antigo Testamento o princípio, sabendo que ele não vale mais na letra da lei, mas no princípio da lei ele sabe que vale. E por isso então ele ocupa essa ideia, e ele diz: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam. No Antigo Testamento os sacrifícios eram oferecidos. Eles eram passivos, porque eu tinha que oferecer o sacrifício. Agora ele está dizendo: sejam ativos e se ofereçam, vocês mesmos. É como uma ação onde é passivo, mas ao mesmo tempo é ativo. Se ofereçam a Deus em sacrifício. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram sacrifícios mortos. E aqui ele vai dizer: agora o sacrifício é vivo. Deus não quer mais sacrifícios mortos, porque a morte de Cristo, ela é suficiente. Ninguém precisa morrer mais, ninguém precisa matar nada mais. Mas o que Deus requer daqueles que vão segui-lo é que eles se sacrifiquem num sacrifício vivo a Deus. É a minha vida, é a minha entrega, é tudo que eu sou, a vida que está em mim, a vida espiritual, a vida física. Essa vida tem que ser entregue a Deus como um sacrifício vivo. E também o padrão continua: o sacrifício tem que ser santo. Eu não posso sacrificar-me de uma maneira a Deus aonde na minha vida eu estou cultivando pecados dentro do meu coração, eu não estou lutando
para que então esse sacrifício seja o quê? Agradável. O princípio de sacrifício a Deus continua valendo. No Antigo Testamento, Deus não aceitava nada que não custasse um preço alto e que não fosse o melhor. Quando você lê as descrições do que Deus exigia para os sacrifícios, não podia ser nada com defeito, não podia ser nada manchado, não podia ser nada impuro. E Deus continua exigindo de nós que nós nos ofereçamos a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Hoje nós temos vivido um tempo que nós estamos entregando para Deus não sacrifícios vivos e santos, mas quase que geralmente as pessoas dentro da igreja estão entregando a Deus as migalhas, os restos, as sobras, que não lhes custa nada. É o que a maioria das pessoas estão entregando a Deus hoje. Não há real conceito de sacrifício. Não há real ideia de que eu tenho que dar o melhor para Deus, o mais intenso da minha vida para Deus. Nós estamos sempre oferecendo o resto, o que sobra do nosso tempo, o que sobra das nossas energias. Quando der, como eu puder, eu vou entregar algo a Deus. Esse tem sido o meio das pessoas se sacrificarem, que para mim isso não é sacrifício, isso é apenas conveniência de cada um de dar aquilo que sobra, aquilo que é resto das suas vidas a Deus. Mas Deus está nos pedindo sacrifício, que a nossa vida possa ser um sacrifício vivo, oferecido a Ele, santo, que nós possamos entender isso e nas três áreas da nossa vida, seja na área material, seja na área emocional, seja na área espiritual, nós deveríamos pensar que Deus é digno do melhor e não dos restos e das sobras da nossa vida. Espiritualmente nós vemos pessoas indolentes, com preguiça de orar, com preguiça de ler a Bíblia, com preguiça de vir ao culto. Ainda quando vir ao culto, às vezes para muitas pessoas é apenas uma vez na semana, elas estão ainda vindo, entregando aquilo de uma forma indolente, preguiçosa, sem consagração, sem o melhor, é apenas restos, migalhas. Deus espera muito mais de nós espiritualmente, que nós realmente paguemos o preço de servir a Deus na nossa vida espiritual. É sacrifício ler a Bíblia todos os dias. Você tem que se sacrificar. Para você poder ler a palavra de Deus, você vai ter que se sacrificar. Orar todos os dias também é um sacrifício, não é fácil. Não sacrifício no sentido negativo da palavra, ai que sacrifício, né? Mas é luta. Precisa de empenho, precisa de dedicação, precisa de disciplina para reservar tempo para orar e para ler a Bíblia. E quantas vezes nós passamos a semana toda sem tocar na nossa Bíblia, sem gastar tempo com Deus, sem meditar, e nós viemos para o culto domingo, chegamos aqui e saímos vazios e às vezes criticamos o culto. Eu não gostei do culto, o culto hoje foi frio. Mas o que esperar de alguém que viveu uma semana toda sem nenhum sacrifício espiritual para Deus, querer ter um momento de comunhão e de intimidade com Deus somente numa hora, num culto público? É esperar demais. Deus espera de nós sacrifício. Deus se revela e a graça de Deus se mostra maior e poderosamente nas nossas vidas quando Deus olha para nós e vê que nós estamos entregando o melhor por Ele espiritualmente. Às vezes eu pergunto para as pessoas: por que você não foi no culto? Ah, eu estava cansado, pastor. Que legal, né?
indolente, que não tinha o que fazer e veio para o culto, né? Então, quem está cansado não deveria vir ao culto. Você entendeu o conceito de sacrifício? Você pode estar cansado, mas é no sacrifício que nós mostramos que nós amamos a Deus, além de nós mesmos, da nossa comodidade e do nosso bem-estar. Ah, pastor, eu não fui no culto porque estava chovendo. Mas você já foi em festa debaixo de chuva. Você já foi jogar bola debaixo de chuva. Você já foi em muitos lugares e chuva não foi um problema. Sabe por quê? É porque não há sacrifício. Ah, pastor, eu não fui no culto porque eu estava sentindo que ia chegar uma gripe. Comecei até a espirrar, pastor. Dei umas 3 tossidas, falei, não, já vou ficar em casa para me resguardar, para eu não piorar. Sacrifício. Eu já preguei com 40 graus de febre. Eu disse para Deus, eu vou, não porque eu sou pastor, eu podia pedir para outra pessoa pregar, mas eu quero me sacrificar por ti, espiritualmente. E eu subi com 40 graus e eu desci com 37, porque Deus me curou enquanto eu pregava. Porque Deus viu que eu estava entregando o melhor por Ele. Sacrifícios espirituais. É o que Deus espera de nós. Eu tinha caminhado 9 horas para chegar numa igreja na Cordilheira dos Himalaias. 9 horas subindo, trilhas que essa trilha da Gôndola aqui ou da Queenstown Hill são suaves perto das trilhas. Às vezes nós tínhamos que grudar em árvores para poder dar o próximo passo, porque era mais alto. E no meio da caminhada eu pedi arrego, joguei a toalha. As minhas pernas tremiam. Eu não aguentava. E olha que eu tinha me preparado. Isso antes de ir, um mês antes de subir essa gôndola aqui, várias vezes a pé, desci, voltei, mas uma coisa são 35 minutos, outra coisa são 9 horas. Aí a mochila que estava pesando 6 já estava pesando 18, né, no meio da caminhada. Aí eles me viram, o senhor falou assim, um menininho assim, de uns 8 anos, dá tua mochila para ele. Eu falei, como que eu vou dar minha mochila? Olha o tamanho desse menino. Ele falou, não pode dar, ele é acostumado a fazer isso, o senhor não vai aguentar. Aí eu peguei, com muita vergonha, dei minha mochila para mim. E eu fui, irmãos. Eu cheguei, mas eu cheguei me arrastando. E eu estava me achando, né? Aí chegou um cara com uma criança no ombro e outra no braço. E a mulher dele também com uma outra no pano amarrado aqui atrás. Eu perguntei para eles, eles estavam chegando no culto, quantas horas vocês caminharam? Ele falou assim, nós caminhamos 5 horas para chegar aqui. Era 10 da manhã, eles tinham saído 5 da manhã de casa para ir no culto. Com duas crianças pequenas e a mulher carregando o outro bebê nas costas. 5 horas eles caminharam para ir louvar a Deus. O culto começou às 10, terminou às 4. E às 4 eles jantaram e aí eles caminharam mais 5 horas para chegar às 10 da noite em casa. Mas eles tinham uma alegria no coração sem igual. Sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Você não pode oferecer esmolas para Deus. Fique com você, com as suas esmolas. Deus não precisa delas. Ele é digno do melhor e do melhor sacrifício das nossas vidas. Sacrifícios espirituais é o preço. Sacrifícios emocionais. Muitas vezes nós vamos ter que sacrificar nossas emoções. Ah, pastor, eu não fui no culto porque eu não estava bem emocionalmente. O que Deus tem a ver com isso? Essa é a hora de nós olharmos para as nossas emoções e dizer, como Davi disse para a alma dele no Salmo 103. Como que se ele saísse dele, olhasse para a alma dele e falasse, alma minha, louve o Senhor.
bendiga o Senhor. Não importa o que você tem que fazer isso. Louvar o Senhor, bendizer o Senhor. E ele repete 3 vezes: alma minha, louva o Senhor. Não importa o que está passando. Nós não podemos ser imaturos de deixar que as nossas emoções dirijam o nosso relacionamento com Deus, nem as nossas entregas a Deus. Eu posso estar mal emocionalmente, mas ainda assim eu sou devedor de adorar a Deus, de louvar a Deus e de servir a Deus. Eu devo me sacrificar emocionalmente quando o meu coração pede prazeres carnais e eu digo não às emoções depravadas do meu coração e luto por uma vida de santidade. Eu devo dizer não às minhas emoções e à minha carne, vivendo a sexualidade dentro de um relacionamento de casamento. Se eu sou um jovem cristão, eu devo me guardar para o sexo dentro do casamento, onde há a bênção de Deus. É sacrifício, é sacrifício. Jovens que muitas vezes estão na flor da idade, com todos os hormônios, na flor da pele, mas tudo isso é sacrifício. Nós devemos nos guardar para o Senhor, honrar o Senhor com as nossas emoções e não nos entregar a elas como animais por instinto. Uma vez eu conversava com um rapaz que ele estava vivendo a vida sexual com a namorada dele. Eu disse: mas você precisa se consagrar a Cristo e deixar isso para o casamento. Ele falou: não posso, pastor, é mais forte que eu, a minha carne pede isso e eu não consigo me controlar. Eu falei assim: não, você pode se controlar. Primeiro, você não é um animal. Animais que agem por instinto. Nós somos seres humanos, racionais, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, temos a palavra de Deus que nos ensina, e nós podemos nos renegar aos prazeres da carne e nos consagrar a Deus e oferecer as nossas emoções em santidade a Deus, num sacrifício santo a Deus. Podemos e devemos. Deus é digno. E eu disse para aquele rapaz: sexo não é fisiológico. Fisiológico é comer, beber e respirar. E nós podemos esperar isso para o casamento, para ter a bênção de Deus. Porque é aí que está a bênção de Deus. E quando eu me sacrifico, eu me renego, eu estou oferecendo um sacrifício das minhas emoções para Deus, dos meus sentimentos, do meu desejo de prazer para Deus. E é isso que Paulo está falando: ofereça-se em sacrifício vivo a Deus. Não seja escravo das suas emoções, mas submeta as suas emoções a Cristo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Quando eu me converti a Cristo, eu vinha de uma vida longe de Deus, pregressa, onde eu fazia tudo que o meu coração pedia. Eu não tinha temor de Deus, ainda que eu ia numa igreja, eu vivia a minha vida sem limites. Mas quando eu me converti a Cristo, eu tive um encontro verdadeiro com Cristo. Eu decidi consagrar minha vida a Ele, minha sexualidade a Ele, esperar para o casamento, viver em santidade. Foi fácil? Não foi fácil. Tinha dias que tinha que correr 10 vezes em volta da quadra, tomar banho gelado, fazer um monte de coisa, mas era a forma de eu renegar e dizer: Deus, me ajuda, eu quero viver para o Senhor. Você pode falar: pastor, mas isso é exagero. Você acha que Deus abaixa o padrão para você? Deus não abaixa o padrão para ninguém. Ele continua dizendo: eu quero sacrifícios vivos e santos para mim. E quem paga o preço vai colher as bênçãos de Deus. Sacrifícios espirituais, sacrifícios emocionais e sacrifícios materiais. Nós podemos nos
sacrificar, materialmente também. Quando nós entregamos toda a nossa vida material a Deus, quando tudo que eu tenho é dele, tudo que eu tenho está a serviço dele, para honrá-lo, para abençoar aqueles que precisam, para servir, eu estou me sacrificando a Deus. Quando eu consigo ser fiel nos meus dízimos, eu estou mostrando um sacrifício a Deus. Às vezes entregar o dízimo é um sacrifício, mas Deus o manda fazer. E quando nós entregamos como um sacrifício a Deus, Ele aceita. Jesus estava no templo e os homens ricos entregavam porções grandes de dinheiro no templo. E então vem uma mulher e Jesus está observando os homens trazendo aqueles saquetéis cheios de moeda e depositando no gasofilácio. Afinal de contas, gasofilácio é isso aqui, né? A Edna, minha irmã, entrou e perguntou para a Heloísa assim: onde está o gasofilácio? A Heloísa falou assim: eu acho que ele não veio hoje. Não é gasofilácio, não é um homem, não. Gasofilácio é esse lugar onde recebe os lugares, né? Então, os dízimos, as ofertas. E quando aqueles homens entregavam generosas porções, mas vem uma mulher e entrega uma moeda. E então Jesus olha para os discípulos e fala assim: aquela ali entregou tudo que ela tinha. Parece pouco, mas entregar aquela moeda foi um sacrifício para ela, porque aquilo era a única coisa que ela tinha para comer. Mas ela disse: que importa comer? Importa me sacrificar por esse Deus e honrá-lo com tudo que eu tenho. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu devo me sacrificar nesse Deus. Quando nós não conseguimos oferecer sacrifícios nem no material, quanto mais no espiritual e no emocional. Aqui é a base, é o princípio mais fácil do sacrifício. E a maioria das pessoas não querem se sacrificar. E oferecem a Deus esmolas. Deus não aceita esmolas. Deus espera que nós nos sacrifiquemos por Ele. Nessas três áreas da nossa vida. E que nós não venhamos a medir esforços por Ele. Que nós não venhamos a colocar nenhum tipo de barreira para servir a Deus. Se houver barreira, fala: é aí que vai o meu sacrifício. Se houver dificuldade, você tem que olhar e dizer: Senhor, tudo que eu oferecer para o Senhor é nada, mas aqui está um sacrifício e eu quero com esse sacrifício oferecer o melhor de mim para o Senhor. Mas olha que conclusão maravilhosa do texto. Você acha que ao se sacrificar para Deus, você está se sacrificando para um Deus tirano e injusto, que só quer sugar você? Não. Olha o que Deus promete para você. Se você se sacrificar por Ele, você vai experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a sua vida que é boa, agradável a você e perfeita para você. Olha que interessante, né? Quando eu ofereço um sacrifício agradável a Deus e eu agrado o coração de Deus, o que Deus faz em resposta? Ele também o quê? Agrada o meu coração, porque Ele vai derramar a vontade dEle na minha vida, e a vontade dEle também é o quê? Agradável para mim, é boa e é perfeita. Você não perde com Deus. Toda vez que você se sacrificar por Deus, toda vez que você entregar o melhor por Deus, não se importe com o outro. Porque uma coisa acontece quando pessoas começam a se sacrificar por Deus. Ela começa a olhar para o lado e começa a ver que não tem muita gente se sacrificando como ela. E aí ela começa a reclamar: mas só eu estou me sacrificando por Deus? Só eu? Olha os outros, que gente preguiçosa, indolente, descomprometida. Não
foque neles, foque em Cristo. Para que você continue sacrificando a tua vida, não olhe para homens, olhe para Cristo. E você encontrará motivação para viver uma vida de sacrifício, de entrega do melhor da tua vida por Ele. E esse Deus que é justo, o que Ele vai fazer com você? E ó, por favor. Esse Deus que é justo, Ele vai entregar a você a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Agora, a maior inspiração de sacrifício não é o sudar cinza. Não são os crentes do Nepal que caminham horas para servir e adorar a Deus. A maior inspiração de sacrifício está no nosso Senhor Jesus. Ele se sacrificou. Ele pagou um preço alto e caro para que nós fôssemos salvos. Ele entregou o melhor que Ele tinha, a vida dele. Ele deu em sacrifício o melhor. Por isso Ele tem autoridade para pedir também de nós, em sacrifício, o melhor das nossas vidas. Quando nós olharmos para esse vídeo, nós vamos perceber que ainda no melhor do nosso sacrifício, tudo isso é lixo.
Super facem sua! Ridite crucem! Lucite! Lucite! Pense nisso antes de você dar suas desculpas. Pense nisso, nesse sacrifício, e você sempre vai encontrar motivação para seguir se sacrificando por Ele. Não dê esmolas, migalhas para quem deu o melhor para você. Se você está dando esmolas ou migalhas da tua vida, do teu tempo para Deus, você não entendeu nada. Mesmo estando dentro de uma igreja, você está indo para o inferno, porque você não entendeu nada. O preço que Ele requer de nós é sacrifício. E Ele não baixa o padrão dele para ninguém. Por isso Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Com menos do que isso, você pode seguir uma igreja, mas não a Cristo. Que nós possamos amá-lo ao ponto de que nossa vida seja um sacrifício vivo e santo para Ele. E pararmos com desculpas medíocres e até vergonhosas, para muitas vezes não servirmos esse Deus. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que Deus nos ajude nessa geração de gente que quer ser servida, agradada, massageada, a mostrar o nosso compromisso com Cristo através do sacrifício e da entrega por Ele. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ela nos exorta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor não permita que nós venhamos entregar o resto das nossas vidas para o Senhor. Mas que nós possamos entregar o melhor. A salvação não é pelas obras. A salvação, nós sabemos, Pai, é inteiramente uma obra da Tua graça, da Tua misericórdia. Mas aqueles que são salvos, o Senhor exige deles sacrifícios vivos, santo e agradável.
Que não venhamos a medir esforços para servir o Senhor. Que nada esteja entre nós e o Senhor. Nem trabalho, nem amigos, nem prazeres, nem cansaço. Nada esteja entre nós e o Senhor. Mas que nós possamos servir o Senhor como merecemos. A nossa vida como um sacrifício vivo e santo. Ajuda-nos, Deus, a viver esse Evangelho, porque esse é o Evangelho. Qualquer coisa menos do que isso é enganação, é mentira para enganar e ludibriar nosso coração. Nos ajude a nos enfrentarmos a essa tremenda responsabilidade de servir o Senhor com sacrifícios, porque o Senhor é digno, porque o Senhor fez isso por nós. E qualquer sacrifício que venhamos oferecer ao Senhor é nada perto do que o Senhor ofereceu por nós. Mas ainda assim, ajuda-nos, Pai, a nos sacrificar para servir o Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, que se deu por nós, que se sacrificou por nós, nós oramos. Vamos ficar em pé e receber a bênção do Senhor. Que o amor poderoso de Deus, que sacrificou o Seu Filho por nós, que a graça maravilhosa de Jesus, vista no sacrifício dele por nós, que o poder, o ensino, a direção, o consolo do Espírito Santo nos leve a viver em sacrifícios para Cristo, hoje e até o dia em que descansaremos eternamente com